Olá, meus amores, tudo bom? Espero que com vocês esteja tudo bem. E hoje, no nosso encontro, na nossa aula 7, continuando o nosso projeto Sexta-feira 10, hoje, na nossa aula 7, a gente vai discutir um pouquinho sobre arguição e descumprimento de preceito fundamental. Corre que o tema da nossa aula 7 é ADPF. Agora que eu vi que eu estou com a mesma blusa da foto aqui que vocês estão vendo no slide. Enfim, vamos pensar hoje no contexto prático da nossa arguição de descumprimento de preceito fundamental. E para quem está me acompanhando aqui no canal, sabe que o projeto Sexta-feira 10, ele nasceu com o intuito de simplificar as discussões sobre o controle de constitucionalidade. A gente precisa compreender a lógica da estrutura do controle de constitucionalidade e assim a gente passa especificamente a entender que o controle de constitucionalidade ele não é tão difícil quanto a gente acha, quanto a gente imagina. A gente precisa compreender a lógica do desenvolvimento do ordenamento jurídico, essa lógica piramidal que estabelece aqui, a Constituição como topo de construção do ordenamento jurídico, e por essa razão é que a Constituição precisa de um mecanismo de proteção desse texto constitucional. E aí a gente vai ter duas estruturas que protegem o texto. Primeira estrutura que a gente trabalhou logo na nossa aula 1 é exatamente as cláusulas pétreas, ou o que a gente chama de imutabilidade relativa do texto. Aquilo que está ali no artigo 60 da Constituição de 1988 e estabelece que o texto constitucional tem um núcleo intangível que não pode ser alterado para fins de restringir ou revogar as matérias do artigo 60, parágrafo 4º, as famosas cláusulas pétreas. O outro elemento que estabiliza esse texto constitucional e, consequentemente, estabiliza essa supremacia da Constituição é o controle de constitucionalidade, como a gente está trabalhando aqui. Então, corre que a nossa aula de hoje, aula 7, tem como tema a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Se você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, porque toda sexta-feira, às 14 horas, nós temos vídeo novo aqui no nosso canal. E agora, bora deixar de moído e começar a nossa aula de hoje, cujo tema é ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Esse nome tão grande, professor, o que é que significa a ADPF, esse nome enorme? E aí a gente vai precisar compreender tanto os fundamentos legais da nossa ADPF, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, bem como a gente precisa compreender os objetos. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é uma das ações do controle de constitucionalidade que possui mais de um objeto, ou seja, ela pode ser proposta em duas circunstâncias diferentes. Inclusive, é a única ação do controle de constitucionalidade que eu posso discutir normas anteriores à Constituição de 1988. Então, preste atenção, a ADPF é a única ação do controle de constitucionalidade que eu vou poder discutir normas anteriores que já existiam antes da Constituição de 1988, analisando teoria da recepção ou teoria da revogação constitucional. Lembrando que, para dizer se uma norma é compatível e continua produzindo efeitos, se essa norma é anterior à Constituição de 1988, e analisar se essa norma ela deve continuar produzindo efeitos após a entrada em vigor da Constituição de 1988, a gente vai analisar a teoria da recepção ou da revogação. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal definiu que, para aplicar a teoria da recepção, o que importa é a compatibilidade do seu conteúdo. Ou seja, o conteúdo tratado por essa norma, que já existia antes da Constituição de 1988, tem que ser compatível com os preceitos dessa Constituição atual. Então, bora lá, que a única ação do controle de constitucionalidade que discute normas anteriores a 1988 é a ADPF. E aí, bora lá continuar nossa aula, para a gente entender quais são os fundamentos legais da nossa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Como vocês estão vendo aqui na tela, a ADPF ela tem previsão no artigo 102, parágrafo 1º da nossa Constituição de 1988. E a ADPF ela tem uma legislação específica, que é a Lei 9882 de 99. Presta atenção. Para estudar as ações do controle de constitucionalidade, duas legislações você precisa marcar aí no seu vadimeco. A Lei 9868
de 99, que a gente viu na ADIM e na ADC, e a Lei 9882 de 1999, que é a lei específica da ADPF, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Então, não perde tempo, pega aí o seu vadimeco e marca Lei 9868/99, vinculada à ADIM e ADC, e a Lei 9882 de 99, vinculada à nossa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Preste atenção no objeto. Quando é que cabe a ADPF? Bora prestar aqui atenção na nossa tela. A ADPF, ela cabe para evitar ou reparar lesão a um preceito fundamental, né, resultante de um ato de um poder público. O que é o preceito fundamental? O preceito fundamental é um conceito aberto. Eu posso dizer que é um conceito jurídico indeterminado, né? Não há uma conceituação específica pelo Supremo Tribunal Federal acerca do que é preceito fundamental. Mas a gente tem diretrizes do que seriam os preceitos fundamentais. Os preceitos fundamentais são aquelas cláusulas, aqueles artigos, aquelas disposições da Constituição que trazem os valores de construção do texto constitucional de 1988, que traz para a gente a ideologia jurídica do texto. Então, são os fundamentos da República, são os princípios sensíveis, né, são os princípios da ordem internacional, são os objetivos da República, todos aqueles artigos que conjuntamente formarão, né, a supremacia constitucional de 1988, ou seja, sua carga valorativa. Então, a primeira hipótese que cabe à ADPF, quando existe, no intuito da propositura da ADPF, vai ser evitar ou reparar lesão a um preceito fundamental, que são esses valores, essa carga valorativa do texto, um princípio, um fundamento, um objetivo, um princípio da ordem internacional. Então, eu posso propor à ADPF exatamente para evitar ou para reparar, né, a violação a um preceito fundamental resultante de um ato do poder público, né? Esse ato do poder público pode ser uma lei, pode ser uma decisão judicial, pode ser um ato administrativo, um ato normativo interna corporis que vem ali violar, né, os preceitos fundamentais. Esse é o primeiro objeto. O segundo objeto da nossa ADPF é quando existe controvérsia constitucional sobre uma lei ou um ato normativo federal, estadual, municipal, anterior à Constituição de 1988. Se existe dúvida quanto à recepcionalidade de uma lei ou de um ato normativo editado antes da Constituição de 1988, se esse ato ou essa lei ela é federal, estadual ou municipal. Ou seja, se existe dúvida se uma lei federal que já existia antes da Constituição de 1988, se essa lei ela deve continuar produzindo efeitos, se o conteúdo dela é compatível ou não com a Constituição de 1988, como a gente teve a discussão relacionada à lei de imprensa, que era anterior à Constituição de 1988. A lei de imprensa estabelecia penas de censura, principalmente para os meios jornalísticos, porque ela é uma legislação que nasce durante o período militar no Brasil, na vigência da Constituição de 1967, e a Constituição de 1988 estabeleceu uma outra principiologia, né? Estabeleceu a liberdade informacional e a liberdade de imprensa. Então, houve um questionamento no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, se essa lei federal anterior a 1988 tinha sido recepcionado perante essa Constituição, porque essa legislação pregava censura e a Constituição de 1988 prega liberdade de imprensa, liberdade informacional. Então, foi proposto uma ADPF no Supremo, analisando exatamente, visando sanar essa controvérsia quanto à recepção da lei de imprensa perante a Constituição de 1988, e aí o Supremo Tribunal Federal, analisando essa ADPF, disse, olha, a lei de imprensa, o conteúdo dela é incompatível com os preceitos fundamentais estabelecidos na Constituição de 1988, principalmente os preceitos vinculados à liberdade de imprensa e à liberdade de livre manifestação do pensamento e à liberdade informacional. Por essa razão, né, decorrente dessa incompatibilidade do conteúdo, a lei de imprensa foi revogada, julgando procedente a ADPF. Então, presta atenção, pessoal. A ADPF vai poder ser proposta nesses dois objetos.
Primeiro, quando existir o intuito de reparar ou evitar a lesão a um preceito fundamental decorrente de um ato de um poder público. Ato de poder público é aberto, pode ser lei, pode ser um ato normativo interno, pode ser um ato administrativo, pode ser uma decisão judicial. Ou, segundo objeto, quando existe uma controvérsia constitucional acerca da recepção de uma norma que é anterior à Constituição de 1988, ou uma lei ou um ato normativo federal, estadual e municipal anterior à Constituição de 1988 e que existe ali uma controvérsia se o conteúdo dessa norma é compatível com a Constituição de 1988 e logo seria recepcionado, permanecendo em vigor essa legislação anterior a 1988, ou se o conteúdo dessa norma é incompatível com a Constituição de 1988, por essa razão deveria ser ali revogada. Então, muita atenção a esses dois objetos da nossa arguição de descumprimento do preceito fundamental. Então, o que é que cabe? A DPF cabe contra o quê, né? Então, presta atenção. Leis municipais anteriores à Constituição de 1988, leis anteriores à Constituição de 1988 que não foram recepcionadas, leis municipais que ferem a Constituição, que pode ferir ali um preceito fundamental, com o objetivo de evitar ou reparar a lesão a esse preceito, decretos e atos infralegais, desde que não sejam decretos autônomos, que são aqueles decretos editados pelo presidente da República, com fundamento no artigo 84 da Constituição Federal, tanto o inciso 4 quanto o inciso 6, decisões judiciais, né, que não admitem recurso ou qualquer outro meio capaz de sanar essa lesividade, e aí a DPF entra com essa função residual, né, quando eu tenho uma decisão judicial que viola um preceito fundamental, mas não é possível mais ingressar com um recurso ou com qualquer outro meio que sane essa lesividade, pode ser proposto uma DPF, e diante de um ato ou a omissão do poder público, que também não se admita outro meio capaz de evitar essa lesividade. Também é possível, né, propor a DPF, ou mediante ali uma lei revogada, também é possível propor a DPF. Então, percebam que o objeto da arguição de descumprimento do preceito fundamental, ele é amplíssimo. Por isso que ela tem dois objetos gerais, né? Evitar ou reparar a lesão a um preceito fundamental via uma lei ou um ato do poder público, todos esses que vocês estão vendo aqui na nossa tela, ou quando existe uma controvérsia constitucional contra uma lei federal, estadual ou municipal anterior a 1988 e que de repente há um debate se essa norma realmente deve continuar produzindo efeitos e assim ser recepcionada, se o conteúdo dela for compatível com a Constituição atual, ou se o conteúdo dessa norma é incompatível, porque viola essa grande principiologia do texto, esses preceitos fundamentais, e por essa razão, né, o conteúdo sendo incompatível deve ser revogado. Então, muita atenção ao objeto da nossa ADPF. Outra questão importante é quem tem legitimidade para propor, né, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Né? Quem detém essa legitimidade, a legitimidade são os mesmos da ADIM e da ADC. Apesar do artigo 103 da Constituição de 1988 não estabelecer especificamente a DPF, porque o artigo 103 ele só vai tratar da legitimidade na ADIM e na ADC, né, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa legitimidade ela é a mesma para a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, todos os legitimados do artigo 103, lembrando que dos 9 legitimados, 6 são legitimados universais, por serem essas pessoas, podem propor a DPF, e 3 são legitimados especiais e precisam demonstrar o requisito da pertinência temática. Para vocês não esquecerem, quem são aqueles que têm legitimidade especial e precisam demonstrar pertinência temática? Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado ou do Distrito Federal e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses 3 precisam demonstrar pertinência temática, todos os demais, né, são legitimados universais. Por ser quem são, podem propor ali diretamente a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Visto essas noções gerais, vamos para a nossa hora da questão.
hora do case. Preste atenção nessa questão que caiu recentemente num concurso de procurador, agora de 2021. Vamos analisar as alternativas com calma e verificar se vocês efetivamente pegaram as noções gerais do objeto da ADPF. Antes da gente entrar na hora da questão, para a gente não esquecer quais são os efeitos dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, em regra, ex tunc, retroage à origem. É possível, professora, ter modulação de efeitos? É possível, aplicando a mesma estrutura da ADIM e da ADC, analogicamente o artigo 27 da Lei 9868, que estabelece que pelo voto de 2/3 dos ministros, ou seja, 8 ministros votando, é possível se modular os efeitos da decisão em sede de ADPF para dar efeitos ex nunc, da publicação da decisão para frente, ou efeitos pro futuro, toda vez que o Supremo Tribunal Federal se deparar com uma decisão judicial que comprometa a segurança jurídica ou que comprometa o relevante interesse social, um relevante interesse nacional. E é possível, sim, ter modulação de efeitos desde que tenha o quórum de 8 ministros, 2/3 concordando com a modulação de efeitos. Só para a gente não esquecer, é a mesma estrutura de efeitos da ADIM e da ADC. E aí, bora para a nossa hora do case. Como eu estava dizendo a vocês, um concurso recente de 2021, na carreira de procuradoria, caiu uma questão vinculada a controle de constitucionalidade e a temática da nossa ADPF, arguição de preceito fundamental. Vamos olhar a nossa questão aqui na tela com calma. Então, a gente teve uma questão da CESP, eu vou ler o enunciado, depois eu subo minha imagem para a gente ver as alternativas. Então, a gente teve o concurso da CESP, de procurador do estado da Paraíba, um concurso recente, agora do ano de 2021, e a questão trazia a seguinte estrutura. Vamos prestar atenção no enunciado. O enunciado diz assim: o prefeito de determinado município encaminhou ao Poder Legislativo Municipal projeto de lei que reduzia o salário dos servidores públicos em 50% até dia 31 de dezembro de 2021, devido à calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. O projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo chefe do Poder Executivo. Com a publicação da aludida norma municipal em 20 de julho de 2020, a entidade de classe no âmbito nacional, constatada a pertinência temática, propôs a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, no STF, por violação ao artigo 37 da Constituição, que prevê a irredutibilidade dos rendimentos dos servidores. É importante a gente entender que servidores públicos, assim como trabalhadores, têm como direito, como proteção, a irredutibilidade dos seus vencimentos. No caso dos servidores públicos, essa irredutibilidade dos vencimentos está no artigo 37 da Constituição. E aí a questão trazia essa proposição, um prefeito de um município que propôs um projeto de lei que reduzia o salário dos servidores em 50%, válido até dia 31 de 12 de 2021, em razão da pandemia do Covid-19. Esse projeto ele foi aprovado na Câmara e depois, presta atenção, depois uma entidade de classe de âmbito nacional, constatada a pertinência temática, propôs a ADPF no STF, alegando violação ao preceito fundamental da irredutibilidade de vencimentos. Então, essa era a proposição ali da nossa questão. E aí, as alternativas. O que é que se indagava na questão? Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do STF. Então, vamos lá analisar as alternativas. Letra A. Possui legitimidade para ajuizamento da ação do controle abstrato de constitucionalidade apenas entidades de classe que declarem no seu estatuto ou ato constitutivo que tem caráter nacional, com associados ou membros em pelo menos 6 estados da federação. Essa alternativa ela está incorreta. E o que é incorreto, professora, nessa alternativa? O final. Até o final, até chegar em pelo menos 6 estados federados, até antes dessa palavrinha, a alternativa estava correta. Porque quem tem legitimidade, no caso, ou entidade sindical, ou entidade de classe de âmbito nacional. É uma das pessoas que tem legitimidade e tem que provar pertinência temática.
Só que o Supremo Tribunal Federal decidiu que para ser entidade de classe de âmbito nacional, essa entidade de classe tem que ter representação em pelo menos 9 estados da federação. Então, veja, por isso que a questão pergunta a alternativa correta quanto à Constituição Federal e à jurisprudência do STF. Então, pela jurisprudência do STF, para demonstrar que essa entidade de classe ou essa entidade sindical de âmbito nacional, não basta apenas que isso esteja escrito no ato que constitui aquela entidade de classe ou aquele sindicato. É necessário que essa entidade de classe, né, ou esse sindicato estejam presentes em pelo menos 9 estados da Federação Brasileira, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a questão está incorreta, porque a questão fala exatamente entidade de caráter nacional com associação em pelo menos 6 estados da Federação. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para ser entidade de caráter nacional, tem que ter presença em pelo menos 9 estados da Federação. Por essa razão, a letra A é uma alternativa incorreta. Então, anota aí, diquinha, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entidade de classe de âmbito nacional tem que ter presença em pelo menos 9 estados da federação. Não basta ter apenas escrito no ato constitutivo, é necessário que essa entidade de classe tenha capilaridade nacional e, para demonstrar essa capilaridade nacional, presença em pelo menos 9 estados da federação. Letra A, descartada, alternativa incorreta. Letra B. Por se tratar de lei municipal, é inadequada a utilização da via do controle de constitucionalidade abstrato na situação relatada. Incorreta, porque é possível a gente ter uma DPF contra uma lei municipal, quando essa lei municipal ela viola um preceito fundamental. Então, uma das ações do controle de constitucionalidade em que você pode levar o debate de uma lei municipal diretamente para o Supremo Tribunal Federal é via DPF, quando essa lei municipal viola preceito fundamental. O que eu não vou poder ter é uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo que tenha como fundamento uma lei municipal. Por quê? Porque no caso da ADIM, só chega no Supremo Tribunal Federal uma violação à Constituição que ela seja direta. E quando eu tenho uma lei municipal que tem um debate sobre inconstitucionalidade dessa lei, essa violação ela é reflexa, ou seja, ela primeiro viola a Constituição do Estado para depois violar a Constituição. Aí realmente não caberia ADIM, né, levando o debate de uma ADIM sobre uma lei municipal diretamente no STF, porque para a ADIM tem que ser violação direta. Por isso o objeto da ADIM é lei ou ato normativo federal ou estadual. A lei municipal é uma violação reflexa, viola primeiro a Constituição do Estado para depois a Constituição Federal. Então, realmente não poderia ser via ADIM, mas pode via ADPF. Quando uma lei municipal ela violar um preceito fundamental da Constituição, é possível se discutir diretamente no Supremo Tribunal Federal, né, aquela lei municipal que viola esse preceito fundamental. Então, essa alternativa ela está incorreta. É sim adequada à propositura de uma ADPF, né, cuja uma lei municipal viola diretamente um preceito da Constituição e é possível se discutir no Supremo Tribunal Federal. Letra B, incorreta. Letra C. Entidades de classe de âmbito nacional possuem capacidade postulatória especial para a propositura da ADPF. Essa questão ela está também incorreta, porque na realidade não é capacidade postulatória, é legitimidade ativa para a propositura, né, das ações do controle de constitucionalidade. Então, essa alternativa ela está incorreta. Entidade de classe de âmbito nacional detém legitimidade ativa para propor ADIM, ADC e ADPF e ADIM por omissão diretamente no Supremo Tribunal Federal, com base no artigo 103, inciso 9 da Constituição de 1988. Então, não é capacidade postulatória, porque capacidade postulatória só quem tem são advogados e advogadas. A terminologia é legitimidade, parte legítima para propor uma das ações do controle de constitucionalidade. Alternativa C, incorreta. Alternativa D. As decisões de mérito da ADPF não vinculam o Poder Legislativo em sua função típica de legislar. Essa é uma alternativa
Correta, porque a gente já viu aqui, as decisões em sede de controle de constitucionalidade abstrato, seja via ADIM, ADC, ADPF, ADIM por omissão, vinculam todo o Poder Judiciário, todo o Poder Executivo, toda a administração pública direta e indireta, porém não vincula o Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo pode atuar como poder reformador. Então, essa alternativa ela é uma alternativa correta, exatamente porque na decisão de mérito da ADPF, quando o Supremo Tribunal Federal decide, o único poder que não se vincula é o Poder Legislativo. Então, alternativa correta, letra D. Vamos ver por que a letra E também está incorreta. Em tese, é cabível a reclamação constitucional contra a referida lei municipal por violação direta à Constituição Federal. Reclamação constitucional é uma espécie de direito de petição. Está previsto no artigo 103A da Constituição de 1988. E a reclamação constitucional é um instituto que serve para manter a competência constitucional do STF. Então, aqui o debate não é de reclamação constitucional. Caberia a reclamação constitucional se, de repente, o Supremo já tivesse uma decisão judicial falando sobre essa lei municipal tratada na questão, que essa lei violaria um preceito fundamental, já tivesse julgado no ADPF, e depois, dentro daquele município, após essa decisão do Supremo, aquele ente público não cumprisse a decisão do STF. Então, cabe o quê? Quando não há um cumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma reclamação constitucional, que é uma espécie de direito de petição que tem como intuito manter a competência constitucional do STF. Então, não seria o caso de reclamação constitucional, porque ainda não existia decisão do Supremo sobre a violação ou não desse preceito fundamental por essa lei municipal estabelecida na questão. Então, nossa alternativa correta, letra D. As decisões em sede de controle de constitucionalidade abstrato não vinculam o Poder Legislativo, porque ele pode atuar como poder constituinte reformador. É o único poder que não se vincula. Alternativa correta, letra D. Então, vejam, a questão de procurador do Estado da Paraíba, sem maiores problemas de dificuldade, quando a gente consegue compreender a lógica do controle de constitucionalidade, fica tudo mais fácil. Então, quando a gente consegue compreender essa lógica, e o nosso objetivo aqui é pegar esse emaranhado de ideias e simplificar, quando a gente consegue compreender essa lógica, fica muito mais tranquilo para a gente aplicar no contexto prático, analisando uma questão, analisando um processo judicial, o debate acerca do controle de constitucionalidade abstrata. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui as noções gerais da ADPF, Espero que vocês tenham compreendido as alternativas da questão e a explicação de cada uma delas, porque nós tínhamos aquelas alternativas incorretas e qual era a resposta correta. E eu espero que vocês estejam aqui acompanhando a aula do nosso projeto Sexta-feira 10. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à maior disposição de vocês. Deixem aqui nos comentários, deixem aqui na página do YouTube, que eu vou ter o maior prazer em responder todos e todas vocês. Obrigada por acompanhar. Deixa aqui o seu comentário, se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e a gente se encontra na nossa próxima sexta-feira, na nossa aula 8, Deixa aqui o seu comentário, tira suas dúvidas e a gente vai seguir no nosso próximo encontro, na próxima sexta-feira, com a nossa aula 8, na nossa missão de simplificar o debate do controle de constitucionalidade. Muito obrigada a todos e todas vocês que acompanharam e até a próxima sexta. Beijos para todos e todas vocês.